Graça e paz de Cristo, irmãos queridos. Tenho uma palavra para os nossos corações. E antes da palavra, peço aos irmãos que me perdoem pelos erros, pelas falhas que acontecem na leitura. Amém? A irmã tem um pouco de dificuldade para ler mesmo, por conta das vistas. Amém? Meu nome é Lindinalva, sou missionária de Cristo Jesus e tenho uma palavra para os vossos corações. E peço que os irmãos recebam a palavra em vossos corações e guardem como uma semente de amor de Cristo Jesus por todos nós. Amém? Glória a Deus. A palavra começa assim. O título é Acerca dos que seguem a Jesus. Amém? A gente pensa que quem segue a Jesus segue de boa, né? Segue feliz, contente, sem problema, tudo é perfeito, né? Ninguém tem problema porque segue a Jesus e Jesus não é problema, né? Jesus é solução, amém? Glória a Deus. Mas não é bem assim, irmãos. Todos nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas muito sérios, né? Por conta de quem segue Jesus peleja, viu? Sofre muita peleja e peleja peleja junto com Jesus, porque não é fácil. Vamos lá? Amém? Glória a Deus. Então, a palavra começa assim. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, né? Aí Jesus respondeu também, né? Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, quem está debaixo das ordens do Senhor Jesus não tem vida própria, não, né? Não tem. Jesus é quem manda. Olha aí o que ele disse. O outro pediu para seguir a Jesus. Mas Jesus olhou para ele e viu que ele não tinha estrutura para a caminhada, porque a caminhada é árdua. Amém? O caminho realmente é estreito. Glória a Deus. Principalmente para aqueles que são chamados para levar o evangelho de Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele diz que todos que seguem a ele não têm onde inclinar a cabeça, né? Tem que seguir para onde necessitar e aonde às vezes não tem nenhuma casa para ficarem, para descansarem, né? Mas tem que ir para pregar o evangelho de Cristo Jesus, para levar a palavra de Deus, o alimento sagrado para a alma e o espírito. Amém? E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse outro, o segundo, disse: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai, depois eu vou. Jesus disse: não, os mortos, deixe que os mortos enterre os mortos. Por que Jesus disse que deixe os mortos
enterrar os mortos. Por quê? Porque todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, eles ainda estão mortos, né? Não estão vivos no reino de Cristo Jesus, não estão. Então, eles estão mortos porque estão na carne, né? Vivendo no mundo. A partir do momento que você conhece a palavra do Senhor e vê, aí você vê a diferença, né? E aí você já conhece a palavra do Senhor, você vai se sentir uma nova pessoa, vai sentir vontade de abandonar as práticas do mundo, né? Vai deixar, não vai querer viver mais no erro, não vai querer mais viver na facilidade, né? Porque quando nós estamos no mundo, não adianta nós querer fugir, não, né? Tudo é mais fácil, tudo é prático, tudo é válido, né? Tudo é válido. Nós nem pecamos, nem erramos, nem falhamos, né? Porque nós não conhecemos a lei do arrependimento, a lei do perdão de Cristo Jesus. Amém? Então, nós estamos mortos para essa lei. E aí fazemos o que nós queremos e entendemos, né? Porque não conhece a verdade de Cristo Jesus, não conhece os mistérios de Deus, né? Que está na palavra, no reino de Deus, né? Então anda de qualquer jeito. Amém? Mas a partir da hora, do momento que Jesus chama e você vem ao encontro de Cristo e vive no caminho de Cristo, você muda, você fica diferente, você se molda, né? Se transforma, porque não é Jesus que exige, não. Somos nós mesmos, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do mundo, das práticas que nós costumamos estar ali envolvidos, praticando, né? Errando, mas nós entrando na lei do Senhor, nós mesmos vamos nos corrigindo, né? Vamos nos moldando, nos transformando, virando um novo ser. Glória a Deus e aleluias. E aquele que segue a Jesus, verdadeiramente, ele é sempre um pregador de Cristo Jesus. Aquele que é verdadeiramente seguidor de Cristo Jesus, ele é um discípulo de Jesus. Glória a Deus e aleluias. E ele tem que se transformar. Jesus convidou aquele segundo, nem perguntou se ele queria ir ou não. Ele disse, vem comigo. E aí ele nem perguntou se ele tinha problema ou não, né? Mas ele apareceu com problema e Jesus já deu logo a solução. Deixa ele com os outros lá que são da mesma iguala, né? E vem comigo. Vamos salvar vidas que precisam serem salvas. Amém? Salvar almas. Glória a Deus e aleluias. Vamos pescar almas. Porque os pescadores de alma, eles têm muita peleja no reino espiritual. Amém? Eles têm muito combate espiritual. Não é fácil. A gente vê assim as pessoas sorrindo, cantando, dando glória a Deus, mas quem anda no joelho passa luta. Amém? Não é nem um docinho não, nem uma brincadeira, mas é maravilhoso. Você tem intimidade com o Senhor, você ouve a voz do Senhor, você sente a presença do Senhor, você convive com o Senhor. Aleluia e glória a Deus.
Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele peleja por nós. Mas nós passamos por uns ventinhos também, né? Porque nada é fácil, nada é de graça. Nada é de graça. Nada é de graça na terra, né? No mundo. Vai ser no céu? Não, a salvação custa. Amém? Nós temos que desejar ser salvos, irmãos. Temos que desejar a salvação de Cristo. Porque existem dois caminhos. O caminho do amor e o caminho da dor. O caminho do amor é Cristo. Não tem outro. E o caminho da dor é as trevas. Amém? É as trevas. O que é treva? Que todo mundo fala treva e luz, né? A luz é a verdade. E as trevas é a mentira, é o engano. Amém? E todos que andam no engano e não quer saber de caminhar na verdade, vai um dia sair desse plano, dessa terra, e não vai para o céu, vai para o inferno. Amém? Tem que falar a verdade, não podemos enganar, porque eu estou no caminho da verdade. Então eu tenho que falar a verdade para os irmãos, porque é para os irmãos sentir o peso. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Queira ir para o céu, queira ir morar em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele um dia vai formar o corpo dele com os salvos, né? Ele é a cabeça, nós somos a igreja. Todos nós somos um pedacinho de Jesus. Amém? Um dia ele vai formar o corpo dele com todos nós. Nós vai juntar os pedacinhos. E aí nós vamos ser o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja, né? E a igreja somos nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, esse segundo que não pediu, mas Jesus chamou, Jesus deu uma ordem, né? Ele nos ordena, porque ele pode nos ordenar. Ele pode nos ordenar, amém? E nós temos que obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos queridos. E é bom a gente ir conhecendo a palavra do Senhor e nos limpando, né? Tirando aquelas trevinhas que ainda mora dentro de nós. Tem tanta trevinha disfarçada, escondida, que a gente nem percebe que é treva, né? É, irmãos, o negócio é estreito, viu? Mas nós temos sabedoria para na hora certa desestreitar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, né? Então, ele disse que deixasse os mortos, enterrar os seus mortos e que ele viesse com ele. E disse também outro: Senhor, depois dali ele já encontrou outro. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus não aceitou. Jesus com ele é na hora. Chamou, venha, porque se ficar para depois, vai ter consequências. Amém? O Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é bom. Ele é maravilhoso, é fiel, mas
Ele é honra, é poder e é glória. Ele nos chama e ele quer ser obedecido. Amém? Se não vier pelo amor, no chamado do Senhor, você vai vir pela dor. E pela dor, dói. Você que é chamado e obedece e vem, você sente algumas dores terríveis. E você que é chamado e não vem, você pensa que nada vai acontecer, vai passando dias, vai passando tempo, vai passando anos e nada acontece. E papai de vez em quando lembra, e aí a pessoa fica fazendo doce, deixando para depois, e depois, e depois. Aí quando papai dá um intimato, né? Diz, venha, tô lhe chamando. Ah, pai, depois eu vou. Deixa passar mais um tempinho, depois eu vou. Eu prometo que eu vou. Aí é na hora que o negócio estreita. Amém? Glória a Deus. E assim, meus irmãozinhos, vamos ter que pensar, né? Colocar isso no coração, que quando Deus está mandando a palavra para você, entregando a palavra no seu coração, não pense que ali é uma coisa em vão, né? Que é só uma coisa que você viu por ver. Foi um acaso, não. Na lei do Senhor nada é por acaso. Nada é em vão. Tudo é fé, é Deus. Deus chamando, venha meu filho. Eu estou colocando a semente e você vai cultivando, porque eu quero você. Eu quero você na minha presença. Glória a Deus e aleluias. Desse jeito, meus queridos irmãos, Jesus, Ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, né? Aquele Verbo era Deus. E Ele se fez carne em Cristo Jesus. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa é forte, hein? Ele chama. Você inventa desculpa. Fica só dizendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não faz nada. Não vai. Fica procrastinando, deixando para depois. E depois, quando vai abrir os olhos para ir, você não está mais apto. O Senhor não te quer mais para pregar a palavra dele, não te quer mais para fazer a obra dele. Já é hora dele te consertar, te preparar. Na maioria das vezes, ele já prepara para ou descer. Amém? A lei do Senhor é uma lei que nos prepara para o bem e nos livra do mal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor, Ele é santo, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é tremendo, Ele é o pão da vida, Ele é o pão quentinho que desceu do céu para nos alimentar. O espírito e a alma. Amém? Então, quando Jesus falar, escute, pare, tenha reverência ao Santo Espírito dele que está conosco, amém? E escuta a palavra, pense, reflita,
e busque a Jesus. Busque a face do Senhor em oração. Se conecte verdadeiramente com Cristo Jesus, que Ele vai falar com você. Fala em seu coração. Quando você sentir o coração conversando com você, sem você saber porque aquela conversa, é Jesus. É o Espírito Santo de Jesus falando com você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, quando Jesus nos chama cedo para a presença dele, que a gente sente a presença, sente o chamado, vá, siga Jesus. Entre nesse caminho, entre em Cristo Jesus, entre em Jesus e ande sobre ele. Amém? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso verdadeiro Salvador, nosso único Salvador. E ele nos quer, ele nos ama, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem a salvação, né? São poucos que almejam serem salvos. São poucos que querem morar no céu, porque não fazem ideia do que é o inferno, né? Muitos dizem que aqui a terra já é o inferno, mas estão equivocados, totalmente. A terra é um pedacinho dos céus. Aqui é um lugar que Jesus está nos provando, nos tratando, nos limpando para levar para Ele, né? Para a glória dele, para os céus. Então, irmãos queridos, vamos querer morar em Cristo Jesus, morar com Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos queridos, até aqui me ajudou, me sustentou o Senhor. Amém? Espero que vocês reflitam e queiram, né? Queiram andar nesse caminho santo em Cristo. Amém? Porque é Ele quem nos segura pela mão na hora da situação difícil, né? Na hora das dores. E nós já estamos vivendo as dores de partos, hein? Aleluias. Por isso é bom buscar quem tem força para nos sustentar, para nos segurar pelas mãos e nos fazer levantar todos os dias, nos fazer vencedores nele, né? Em Cristo Jesus. Ele diz que nós podemos dizer, como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece é Jesus, né? Porque ele venceu o mundo. E ele diz que nós também venceremos, né? Glória a Deus, porque na hora da agonia, na hora da perseguição, na hora da doença, nós só buscamos os céus, né? Do nosso Pai querido e amado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Pois fique com a palavra, é uma palavra de reflexão, é uma palavra de amor, de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das coisas da carne, das obras de engano. Amém? E vamos viver nas obras de Deus, nas obras da vida e vida com abundância. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, que Deus nos dê a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias.